E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Desafiadores do Destino, Disputa por Controle. Com roteiro de Felipe Castilho, desenhos de Mauro Fodra e cores de Mariane Guzmão. Esse é um quadrinho bastante interessante porque, embora ele serve como uma apresentação desse universo, que é um universo bem complexo inclusive, ele também tem uma quantidade muito grande de informações compactadas, mas consegue manter bem a ação e o fluxo da narrativa. Eu vou começar apresentando aqui para vocês os personagens na capa, porque já estão todos aqui, fica mais fácil. Nós temos aqui teoricamente a protagonista, né, a Lefebvre, que é uma mulher que tem poderes bem distintos, não fica muito claro do que ela é capaz de fazer. Sabemos que ela consegue manipular fogo, mas ela também tem poderes de controlar certas criaturas e coisas do tipo. É uma coisa meio não é mostrado tudo que ela é capaz, digamos assim. Nós temos aqui o Hedgehog, que é um índio dos Estados Unidos, do que seria a versão dos Estados Unidos aqui nesse universo, né? Que basicamente conseguiu unificar tribos. Ele é um super guerreiro. Nós temos aqui o Dr. Loberstein, uma coisa assim, que é um super cientista capaz de criar basicamente qualquer tipo de máquina que você queira que ele crie. Embora ele também tenha alguns poderes interessantes, com formação de escudos e tal, que está mostrando aqui. Nós temos o Lockwood, que é um ser humano que foi modificado por um acidente para parecer com um Atlântido, meio Atlante. E ele tem poderes. Dá para colocar que os poderes dele seriam algo na casa do psíquico. Não, não é telepatia, não. Ele consegue mover coisas, digamos assim. Telecinético. E nós temos aqui a Ney, que é indestrutível. Simples assim, o poder dela é ser literalmente indestrutível. Ou seja, esse time não é exatamente o time que você imagina que seria mandado para uma missão diplomática. Eles claramente estão focados em combate. É o que a história acaba mostrando. Então, na história nós temos esse grupo que eles foram convocados por um grupo de sábios, digamos assim, criaturas que basicamente comandam a política desse mundo, né? E eles foram convocados para facilitar um encontro diplomático entre duas raças, né, em uma ilha, nas Ilhas Falkland. Então, assim, parece que o mapa desse planeta ele é parecido com o nosso, mas todo o resto não tem muito a ver, a não ser com uma versão meio... É até difícil falar que isso aqui seria um steampunk, porque tem muita magia envolvida. Não é bem um steampunk. Visualmente até pode ser o caso, mas não é. A arte desse quadrinho me deixou bastante surpreso, porque ela tem um estilo bastante parecido com o europeu, na minha opinião, que não é muito comum da gente ver por aqui no Brasil. Então, e eu achei a qualidade do quadrinho muito boa, inclusive. A narrativa funciona muito bem. Então, nós temos a sequência de eventos, né, que leva a basicamente um combate, a uma situação que deveria tentar se resolver de maneira diplomática. Ela simplesmente desanda por completo. E claro, né, sobra bastante espaço para a gente ver combates desse pessoal. De novo, o quadrinho tem muita informação contida, né, sobre esse mundo. Nós aqui temos uma noção de como é complexo. Contudo, eu tenho a impressão de que alguns personagens puderam ser bem mais desenvolvidos
do que outros, por exemplo. Por incrível que pareça, né, talvez em parte por uma piada, mas você tem muito mais desenvolvimento do Lockwood, que é o Semi-Atlante, do que de qualquer outro dos personagens. A gente só tem algumas noções do que eles são, do relacionamento entre eles e coisas do tipo. Mas, de resto, com certeza esse é um quadrinho que exige umas continuações, porque esse é um tipo de universo que ele é tão grande que você percebe que ele foi criado para poder, que ele tem a possibilidade de ser utilizado para as coisas mais diversas, como jogos, contos, não faltam opções. Mas, voltando ao quadrinho, eu fico satisfeito que o quadrinho conseguiu conter um bom volume de ação. A narrativa ficou muito bem fluida, no geral. Existem momentos um pouco confusos, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem que estar bastante atento, porque os personagens estão fazendo coisas muito diferentes um do outro, em locais diferentes. E às vezes é um pouco confuso você entender como certas sequências de eventos aconteceram. Mas não tanto porque eu diria que é mal escrito. Mas eu acho que o espaço que eles tinham para fazer foi um pouco limitado. Eu tenho a impressão que esse quadrinho precisava de mais algumas páginas. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem aqui é bonito, é de uma boa qualidade e realmente me deixou bastante curioso para saber do que vem a seguir. Me parece que eles estão planejando já uma continuação, o que é muito bem-vindo, honestamente. Então, esse foi um quadrinho que eu com certeza recomendo. O acabamento do quadrinho é muito bom, o formato é fantástico, funciona bem. Dá uma boa oportunidade para as artes aparecerem, brilharem. Então, eu realmente recomendo esse aqui. Até.